Bom dia, turma do sexto ano. Estamos iniciando mais um dia de aula. Hoje, com a aula de religião. Estamos iniciando a nossa quarta unidade. Vamos pedir a Deus que Deus nos dê uma semana de paz e de muita sabedoria. Como sempre, com a nossa escola Pequeno Príncipe, 6 de outubro de 2020, com o assunto mitos religiosos. E o que são mitos? São histórias. Todos os mitos têm elementos semelhantes, sempre relatam aventuras ou jornadas em cenários fantásticos. Há obstáculos e desafios a superar e um final épico. São atemporais, ou seja, não tem um tempo determinado. Os mitos circulam há milhares de anos, passados de geração em geração, pelos mais velhos e pelos contadores de história. Isso se deve às lições. São lições. Os mitos ensinam as coisas da vida de um jeito que todos entendiam seu significado. As sociedades contavam os mitos para refletir sobre a vida e a cultura. São compreensão. Os mitos são formas de compreender o mundo e a vida. Os mitos e a religião tentavam explicar as coisas difíceis de entender, tais como terremotos, o sol, a morte, os ciúmes. O que são mitos? São diversão. Os mitos resistem ao tempo porque são divertidos. Se fossem entediantes, seriam esquecidos logo. Por isso, eles são fabulosos e intrigantes, e há tempos são resgatados na história. Prova disso é o cinema. São arte. O mundo criativo dos mitos foi imortalizado em escultura e quadros que mostram embates épicos do bem contra o mal. Qual a necessidade do mito? Muitas histórias mitológicas conservam-se na mente das pessoas, dando uma certa perspectiva daquilo que acontecia em suas vidas. Essas informações provenientes de tempos antigos têm a ver com os temas que sempre deram sustentação à vida humana. Construíram civilizações e foram religiões através dos séculos e tem a ver com os profundos problemas interiores, com os profundos mistérios, com os profundos liminares da nossa travessia pela vida. A narração mitológica envolve basicamente acontecimentos supostos relativos a épocas primordiais, ocorrido antes do surgimento dos homens, ou com os primeiros homens. O mito aparece e funciona como mediação simbólica entre o sagrado e o profano, representa ordem no mundo. A mitologia é um estudo do mito, das suas origens e seu significado. Alguns dos mitos mais conhecidos fazem parte da mitologia grega, que exprime a maneira de pensar, conhecer e falar da cultura grega. Fazem parte da mitologia grega os deuses do Olimpo, os titãs e outras figuras mitológicas, tais como Minotauro, Ciclope, Eros e Centauros. Mitos e sociedade. Como forma de comunicação humana, o mito está obviamente relacionado com as questões de linguagem e também de vida social do homem, uma vez que a narração dos mitos é a própria de uma comunidade e de uma tradição comum. O estudo da sociedade da linguagem pode começar apenas com os elementos fornecidos pela fala e pelas relações sociais humanas, mas em cada caso, esse estudo se confronta com uma coerência de tradições que não está diretamente aberta à pesquisa. Essa é a área em que atua a mitologia. Então, vocês estão vendo aí, né, como surgiu os mitos e como é importante o mito na sociedade. Assistam a aula,
um aviso que eu vou dar. Eu peço que vocês, por gentileza, quando estiver assistindo a aula, anotem as informações no caderno. Deixem registrado no caderno, porque depois vocês não vão ter como estudar para a prova, tá certo? Após essa aula, eu vou postar uma atividade. E como vocês já sabem, tem que dar devolutiva no privado da Pro. Um abraço e até a próxima. Deu quantos minutos, meu? Ela?